Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos fazer uma aplicação na mecânica quântica. Nós vamos resolver a equação de Schrödinger para um potencial chamado poço função delta de Dirac. Então pessoal, a função delta de Dirac, ou distribuição de Dirac, ela é definida da seguinte forma. Eu represento a função delta de Dirac dessa forma. Ela vale 0 para x diferente de 0 e vale infinito para x igual a 0. E a integral dela de menos a mais infinito da distribuição delta dx é igual a unidade, ou seja, ela tem muitas aplicações na física, pessoal, essa função delta de Dirac, tá? Então, ela não só na mecânica quântica, mas na física como de uma forma geral, ela tem inúmeras utilidades, tá? Então, se você calcular a área abaixo da curva de menos a mais infinito da função delta, eu tentei desenhá-la aqui, claro, isso aqui está exagerado, né? Mas a área abaixo da curva, ela vale a unidade, tá? Então, ela tem um comportamento, ela é nula para qualquer x que não seja o zero, tá? Então, para x diferente de zero, ela é zero. E aí, em x igual a zero, ela tende a infinito, o valor. E a área abaixo da curva é igual a unidade, tá? Então, vamos lá, né? Então, o poço, né, chamado poço de potencial da função delta de Dirac, ele é definido como sendo o potencial é menos alfa delta x, tá? Delta função de Dirac, tá? E esse alfa é uma constante positiva e real, tá? Então, se você plotar esse gráfico aqui, o gráfico do potencial em relação à posição, vai dar essa curva em vermelho aqui, né? Negativa é uma função delta na origem, x igual a zero, ou seja, aqui é o pico, né? O pico da função, só que negativo. E aí eu vou resolver esse problema, tá? Eu dividindo em três regiões. Eu vou chamar de região 1, que é a região para x negativo, ou seja, à esquerda, para x positivo, ou região 2, e lá no final, né, para finalizar, vou considerar a solução aqui em x igual a zero, ou seja, três regiões. Então, bora lá. Então, a equação, né, veja, nós já resolvemos aqui a equação de Schrödinger. Equação de Schrödinger dependente do tempo. E ao resolvê-la, nós separamos em duas partes, né? E aí nós resolvemos a parte espacial e temporal. Então, de aulas anteriores, né, nós obtivemos a função de onda de Schrödinger, a função de onda, né, que é a solução da equação de Schrödinger, a parte espacial e a parte temporal, né, basta você multiplicar ao encontrar essa solução, basta multiplicar uma exponencial de menos i, energia vezes o tempo dividido por h cortado. Essa é a função de onda do problema. Mas para você resolver a parte espacial, né, o φ, você precisa conhecer o potencial. E nesse caso aqui nós estamos fazendo uma aplicação exatamente do potencial poço função delta de Dirac, que o potencial é dado por essa expressão aqui. Então a equação, eu preciso resolver a equação de Schrödinger independente do tempo e eu escolho esse potencial exatamente como sendo o que ele me deu aqui inicialmente nessa aplicação. Lembrando que esse φ é uma função somente, nesse caso aqui, de x aqui, e o potencial v também, tá? Então eu vou resolver aqui, pessoal, para o caso chamado estado ligado, que é energia negativa. Você pode plenamente aplicar os conhecimentos descritos aqui para resolver o caso de energia positiva, que é o estado de espalhamento, tá? Fica como exercício aí, mas a ideia é a mesma, tá? Então, vou resolver esse problema para essa energia aqui do tipo negativa. Então, vamos lá resolver para as regiões 1, 2 e para a origem, x igual a zero. Então, para a região 1, pessoal, o x negativo, né? Ou aqui à esquerda, né? O potencial ele é nulo, tá? Ele vale zero de acordo aqui, ó, com a minha função delta, né? A função delta que anula esse potencial, tá? E a equação de Schrödinger, que era essa daqui, ó, como v é zero, esse termo some. E aí fica só esse termo e o depois da igualdade. Tá aqui, ó. Tá aqui a equação. Lembra que a energia, aqui nesse caso, agora eu vou aplicar o estado ligado. Essa energia é negativa. Menos com menos dá mais. E aí você vai pegar esse termo e passar para lá multiplicando. Esse para cá dividindo. Passa esse termo que está mais para o outro lado esquerdo menos.
você vai obter essa equação diferencial de segunda ordem. Esse camarada 2me sobre h cortado ao quadrado eu chamo de uma constante kappa ao quadrado, tá? E é onde esse kappa é a raiz quadrada de 2me dividido por h cortado, né? O h já saiu dentro da raiz, ficou aqui embaixo. Então, essa equação diferencial aqui é uma equação diferencial semelhante à equação do oscilador harmônico, né? Visto lá em Física 2, em eletromagnetismo e Física 1. Né? Então, essa equação ela é semelhante à equação do oscilador, exceto pelo sinal. Lá, no caso do MHS, esse sinal aqui é positivo. Então, as soluções desse problema, lá, quando você viu nesse contexto, as soluções são do tipo combinações de senos e cossenos. Tá? Aqui, a solução, como tem um sinal de menos diferente, né? Desse caso, as soluções aqui vão ser senos e cossenos hiperbólicos, tá? Então, você pode reescrever essas soluções senos e cossenos hiperbólicos através de somas de superposições de exponenciais com expoente positivo, né? Assim como lá no MHS você pode reescrever as funções seno e cosseno como exponenciais de argumento ou de expoente imaginário, aqui você pode escrever e obter as soluções do tipo exponenciais com argumento com expoente real, não imaginário, tá certo? Então aqui a gente sabe que essa solução dessa equação diferencial vai dar uma solução para φ1, né? φ1 é a região 1 que eu estou me referindo, é uma constante exponencial de menos kx mais b exponencial de kx, onde A e B são constantes reais que eu vou determinar e elas serão determinadas a partir das chamadas condições de contorno do problema. E aí a primeira condição de contorno que você pode utilizar aqui é considerar o seguinte, né? Que no limite, veja, as funções de onda, elas têm que ser integráveis, né? Ou seja, elas têm que ir a zero no infinito, tanto a mais infinito quanto a menos infinito. Então, nesse caso, como eu estou olhando a região 1 e a região 1 é a região para x negativo aqui, ó, então eu tenho que garantir que essa função de onda que eu vou encontrar ainda, ela tenda a zero nesse limite. Então, no limite em que x tende a menos infinito, a função de onda 1, ela tem que ser finita, tem que ser de quadrado integrável, ela tem que ser finita. E para isso ser verdade, se você substituir aqui x igual a menos infinito, aqui, ó, x igual a menos infinito, menos com menos dá mais, fica exponencial infinita, positiva. Ela vai divergir. Ela vai divergir para essa região. Ou seja, se ela vai divergir, ela não vai ser finita. Então, para garantir que a função de onda seja de quadrado integrável, seja finita, no infinito, né, no menos infinito, esse A tem que ser zero, que é a condição aqui. Tá? Se você aplicar aqui para x tendendo a menos infinito, essa exponencial vai a zero, então ela vai ser finita. Tá? Então, a condição que você aplica essa aqui para a finitude da função de onda nesse limite, isso implica que esse A tem que ser obrigatoriamente zero. E aí, quando você faz isso, a função de onda da primeira região fica somente esse termo, b exponencial de kx, né? Tá aqui, ó. Agora eu vou calcular a função de onda para a região 2, ou seja, para x positivo. De novo, esse lado aqui, o v é zero, porque a função fora da origem, a função de delta de Dirac, ela é nula, e anula esse termo, fica somente esses dois. Lembrando que a energia também é negativa. Então, o procedimento que vai ocorrer aqui na região 2 é idêntico à região 1, exceto com algumas sutilezas, que eu vou já explicar agora. Então, para a região 2, né? Tá aqui para a região 2, você tem x maior que zero e o v é zero. A equação diferencial fica essa, idêntica à região 1. E aí o procedimento é o mesmo, obter essa equação agora para a região 2, idêntica ao caso 1 também, da região 1. O kappa ainda continua sendo o mesmo. As soluções aqui agora vão ser novas constantes. Na região era A e B, constantes reais. Aqui eu chamei de outras constantes, C e D também reais, que eu vou determinar através das condições de contorno. E aí a próxima condição de contorno é exatamente semelhante à do caso 1, da região 1. Agora o limite para x a mais infinito
da função de onda 2 tem que ser finita. E aí isso implica que se você substituir para x mais infinito, esse camarada aqui vai divergir, não vai ser finito, eu tenho que garantir que a função de onda seja finita, então esse d tem que ser zero. Já se eu substituir x igual a mais infinito aqui, essa exponencial tende a zero, esse camarada vai a zero todo esse produto e a função de onda é finita. Então, para garantir a finitude da função de onda, essa condição de contorno que eu chamei de 2, é considerar que esse d tem que ser igual a zero. Com isso, a função de onda, nova função de onda da região 2, fica c exponencial de menos kx, para x positivo e energia negativa. E agora vamos para a região x igual a zero. Então, veja só, pessoal. Uma das condições de contorno para x igual a zero, agora que você tem x igual a zero aqui, ó, o teu potencial, ele vale, né? Ele vale exatamente para x igual a zero o valor da função delta em x igual a zero. E x igual a zero, a delta de Dirac vale infinito. E aí você tem que garantir que essa função de onda em x igual a zero ela seja contínua, né? E como é que você faz isso? Aplicando a condição de contorno, que a função de onda na região 1, aqui, ó, ela tem que ser igual a 2. Isso vai garantir que a função de onda seja contínua quando ela passar de 1 para 2 ou vice-versa, passando pela origem. Então, ela tem que garantir essa continuidade da função. Então, para isso, a função de onda da região 1 tem que ser igual à função de onda da região 2 em x igual a 0. Então, a função de onda 2 é esse termo aqui, olha, essa função. E a região 1 nós encontramos anteriormente é essa. Então, você vai igualar b exponencial de kx com c exponencial de menos kx. Para que isso ocorra, né, para que essas funções de onda sejam iguais, essas constantes c e b têm que ser idênticas, tem que ser a mesma. E eu vou chamar tudo de b. Logo, a função de onda em 1 continua b e a constante, e a função de onda 2, o c, torna-se b. Então, em resumo, como é que fica as funções de onda, a parte espacial nas duas regiões? Então, para x menor que zero, é b exponencial de kx, e para x maior que zero, é b exponencial de menos kx. Exatamente as regiões que eu chamei de 1 aqui, ó, com argumento positivo, a exponencial, e a região 2 com argumento negativo. Então, aqui, região 2, positivo, e região 1 aqui, ó. Tudo bem? Então, eu posso agrupar essas duas soluções numa única solução. Então, por simplicidade, se você sabe que a função modular, módulo de x, é positivo, é mais x para x maior que zero, e ela é negativa, menos x para x menor que zero. Então, você pode substituir exatamente aqui para unir essas duas soluções e escrevê-la da seguinte forma. Então, a função de onda em toda a região de todo o teu domínio, né, considerado vai ser exatamente b exponencial de menos módulo de x vezes o kappa. Essa notação da função de onda, ela consegue unir as duas soluções para as duas regiões, tanto a região 1 quanto a região 2, e também uma parte, né, da x igual a zero. Vamos agora, para encontrar aqui, para fechar a função de onda, vamos normalizar. Então, a função de onda, ela também, né, o módulo quadrático dela, de menos a mais infinito, ou seja, em todo o seu domínio, ele tem que ser a unidade, né? Ela tem que ser a área abaixo da curva, né, dessa densidade de probabilidade tem que ser zero, tem que ser 1, perdão, tem que ser finita. Então, para garantir isso, né, a normalização de b, para você encontrar o valor de b, você tem que normalizar a função de onda. Então, para você normalizar a função de onda de menos a mais infinito, você vai ter que pegar a função de onda conjugada e multiplicar por ela mesma dx. Isso tudo dá 1. Mas lembra que a solução da função de onda, ela é composta da parte tanto da posição quanto da parte do tempo. Só que a parte do tempo tem um menos aqui, o menos i. Quando você conjugar, né, já que eu vou multiplicar aqui a função de onda e o seu conjugado, quando eu calcular o conjugado disso aqui, a parte temporal vai dar mais i
T sobre H. E quando você multiplicar essas duas quantidades, né, uma exponencial com o argumento i e a outra com o sinal trocado, já que é a sua conjugada, isso aqui vai dar exponencial elevado a zero, ou seja, vai dar 1. Então, a parte temporal da função de onda total, né, o psi, que é a parte espacial e temporal, aqui vai a densidade de probabilidade, a integral de menos a mais infinito desse módulo quadrático da função de onda, a única parte que irá contribuir aqui é somente a parte espacial, já que a parte temporal ela vai dar 1 quando você fizer esse produto aqui, tá? Então, essa condição de normalização da função de onda, para calcular o B, ela é transformada somente numa condição de normalização para as funções espaciais, no caso, para o nosso φ de x. Então, você vai substituir aqui, vai dar o módulo quadrático do φ de x. Vou abrir essa integral em duas partes, de menos infinito a zero e de zero a infinito, mesmo integrando, igual a 1, né? Igual a esse valor. E aí, se você bem notar, né, quem é a função de onda de menos infinito a zero? É a função de onda na região 1. É esse resultado aqui, ó. Calculando o módulo quadrático da b quadrado, né, o módulo quadrático de b exponencial de 2kx. Está aqui, ó. E quem é essa função de onda de zero a infinito? É a função de onda da região 2, que é, agora, a nova constante, né? Essa constante b, módulo quadrático, exponencial de menos 2kx, kx, né? dx, tudo isso igual a 1. Eu posso fatorar aqui e aqui o b quadrado, né? O módulo quadrático de b, e aí fica essas duas integrais para você fazer. E aí você vai mudar aqui a variável, troca a variável de x para menos x barra, então dx é o próprio menos dx barra. Quando você faz isso, essa integral primeira aqui, ela transforma-se nessa. Quando x tende a menos infinito, o x barra vai dar infinito. Quando x tende a zero, o x barra também tende a zero. E aí fica exponencial de menos 2kx barra. E o dx é o próprio menos dx barra. A gente sabe que uma integral negativa você pode inverter os limites de integração e ela fica positiva. Quando você inverte e fica positiva, essa integral aqui, a primeira, fica idêntica à segunda. E aí você pode somar as duas. Então, vai dar um fator de 2 aqui, ó. Então, a integral de menos a mais infinito aqui, ó, já que é uma função do tipo par, basta você multiplicar por um fator de 2 exponencial de zero a infinito, né? Que é o que está sendo feito aqui embaixo. Então, fica 2 módulo quadrático de b, integral de zero a infinito dessa exponencial aqui, menos 2kx dx igual a 1. Então, vou resolver essa integral. Repetir o resultado aqui, ó, o mesmo que nós obtivemos anteriormente. Aí você faz a mudança de variável, chama u de 2kx. Então, du vai dar 2k dx, substitui aqui. E aqui você tem um x, então vai subir, vai dividir 2k du exponencial de menos u aqui. Quando o x é zero, o u é zero. Quando o x é infinito, o u é infinito. E aí essa integral é simples de fazer. Essa exponencial dá menos exponencial de menos u. De zero a infinito. Esse resultado aqui vai dar 1. Corta, simplifica 2 com 2. Então, o módulo quadrático de b vai ser igual a k. O quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. Então, o valor da minha constante de normalização da minha função de onda vale raiz de k. Então, esse valor de b aqui, o módulo dele vale raiz de k. E o raiz de k nós já encontramos, né? Vamos já obter uma relação para esse k. Inicialmente, nós já tínhamos, né, um valor de k aqui, ó. Ele vale raiz quadrada de 2me dividido por h cortado, mas eu vou escrever esse k em termos do alfa, que aparece aqui no meu potencial, tá certo? Então é isso que eu vou fazer exatamente agora. Então, na região para x igual a zero, nós vamos fazer exatamente isso. Então, nós vamos aplicar a condição de contorno. Agora, uma nova condição de contorno, que é para garantir que a derivada da função de onda também seja contínua.
Então, anteriormente, nós aplicamos a condição de contorno para a função de onda ser contínua. Então, quando você tem a equação de Schrödinger, né, essa daqui, ó, você garante que em x igual a zero, a função de onda, o φ, ela seja contínua. Como isso nós já fizemos, beleza, agora vamos para a próxima etapa. A função da equação de Schrödinger é uma equação de segunda ordem, a derivada, né? Então, para você calcular a segunda derivada de uma função, no caso a função de onda, você tem que garantir que a primeira seja contínua, tá? Porque senão, se você calcular a segunda, ela não vai existir e tal, vai ter uma série de complicações. Então, para que essa equação faça sentido, você tem que garantir que a primeira derivada seja contínua para você poder calcular esse termo aqui, a segunda derivada da equação de Schrödinger independente do tempo. Então, para você fazer isso, vamos aplicar uma condição de contorno para garantir essa derivada seja contínua. Então, você tem a equação de Schrödinger aqui em preto, e aí você vai integrar ela exatamente em torno de x igual a zero, né? Então, exatamente como você quer calcular, garantir que ela seja contínua em x igual a zero, então você calcula aqui para um menos epsilon e um mais epsilon, uma região domínio em torno do x igual a zero. Então, é isso que você vai fazer aqui. Então, você vai integrar, né, de menos epsilon a epsilon, toda a equação de Schrödinger independente do tempo, né, em dx na variável, e depois tomar o limite em que esse epsilon tende a zero, para você garantir que a equação de Schrödinger, a primeira derivada, ela seja contínua em x igual a zero. Então, você vai ter que aplicar essa condição de contorno aqui, tá? Então, quando você faz isso, esse a energia, ele pode sair dessa integral, você vai obter ele aqui, fica uma integral de menos epsilon a s do φ dx. No limite em que esse epsilon tende a zero, eu já apliquei a condição que esse φ é contínuo nesse intervalo. Então, se é contínua, o valor da função à direita e à esquerda, eles são os mesmos no limite em que esse epsilon tende a zero. Ou seja, esse termo aqui vai se anular, vai tender a zero. E aí, esse termo aqui é diferente de zero, vamos já calcular. E esse aqui, quando você tem uma integral da segunda derivada da função φ dx, isso aqui vai dar a primeira, calculado nos limites de integração de menos epsilon a epsilon. É o que deu aqui, ó. Então, eu vou substituir o limite superior menos o inferior aqui no valor dessa derivada. Ainda vou multiplicar por esse fator de menos h cortado sobre 2 epsilon. Esse termo que está mais vai para o outro lado menos, tá? Vou substituir o potencial já aqui, que é o potencial do tipo delta de Dirac, né? Esse valor de menos alfa é delta de x. E vou tomar o limite em que esse epsilon tende a zero. Então, quando você faz esse procedimento, você vai chegar nessa equação. E aí, aqui você vai substituir no lugar do v menos alfa delta x, tá? Aqui, essa derivada em x para menos epsilon é a região que eu chamei de 1. A região 1 é esse lado aqui, ó, o valor da função em menos epsilon. E o valor dessa derivada da função de x no ponto epsilon positivo é a região para x positivo. Tá? Então, você vai pegar os valores dessas derivadas aqui da função de onda em x. Aqui você tem a região 12, então você vai calcular a derivada dessa função. E para a região x igual a 1, exatamente a derivada dessa função. Então, você deriva e substitui menos epsilon para a região 1 e epsilon positivo para a região 2. Quando você faz isso, passando já para o outro lado aqui, 2m sobre h cortado, tá? Esse menos com menos dá mais, esse menos vai para o outro lado, vai ficar tudo menos aqui, né? Então, vai ficar aqui, olha. Você vai substituir aqui, vai dar menos esse resultado aqui, ó. Para esse camarada dar esse resultado, para esse dar esse camarada aqui. Vai ter um sinal de menos, né? Que você vai encontrar, tá? E eu vou tomar o limite em que esse epsilon tende a zero. Esse camarada não depende de epsilon. Aqui depende de epsilon também. Esse aqui vai ficar uma exponencial elevada a zero. Exponencial elevada a zero dá 1. Esses dois termos são iguais. Você vai somá-los. Dá esse camarada aqui.
E aqui a função delta, quando ela atua numa integral, você aplicou uma propriedade chamada propriedade de filtragem da delta. A delta, ela mata, digamos assim, a integral, ela elimina a integral e substitui em x igual a zero o integrando desse resultado. Quando você faz isso, isso vai dar alfa φ em x igual a zero. Está aqui, ó. É a propriedade de filtragem da delta. E aí, você vai... qual é o valor da função de onda x igual a zero? Então, o valor da função de onda x igual a zero dá o mesmo, dá o próprio b, olha, tanto na região 1 quanto na região 2. Então, você corta b com b, corta 2 com 2, e aí você vai encontrar que esse kappa ele é igual a m alfa sobre h cortado. Lembra que kappa é esse valor que nós já obtivemos inicialmente. E aí, elevando todo mundo ao quadrado e fazendo as simplificações devidas, você encontra que a energia do teu sistema, né, do teu sistema quântico, é dada por m alfa quadrado sobre 2h cortado ao quadrado. Lembrando que essa energia tem que ser negativa. Esse alfa ele aparece lá no potencial inicialmente que você definiu do teu poço de potencial do tipo delta de Dirac. Então, em resumo, pessoal, nós já obtivemos aqui a função de onda e obtivemos os estados ligados para esse sistema quântico. Então, a função de onda ela foi dada por o valor de B. O valor de B é a raiz de kappa, e raiz de kappa, quanto equivale a raiz de kappa, é a raiz disso aqui. É m alfa sobre h cortado. Está aqui, ó. Exponencial de menos kappa módulo de x. Então, fica menos o kappa, que é esse resultado aqui, ó, módulo de x. E a energia nós acabamos de encontrar, lembrando que essa energia é do tipo negativo, significa dizer que o estado é ligado. Se você plotar esse gráfico da função de onda em relação à variável x, você vai encontrar exatamente essa curva em azul, onde esse pico aqui é a raiz de kappa, esse termo aqui, ó, que aparece, tá? Raiz de kappa vale esse valor, perfeito? E essa curva aqui é raiz de kappa exponencial de menos kappa módulo de x, né? Que vai dar positivo para cá, para o lado direito. E para o lado daqui vai dar negativo, vai dar positivo, exponencial de kappa x vezes a raiz de kappa. Esse gráfico aqui, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!